Olá, professor, tudo bom? Bom, então vou apresentar aqui, o portfólio. O nome da palestra, eu decidi fazer uma palestra da dúvida metódica, o que é, sua origem e como aplicá-la em contexto pessoal. Uma palestra em tempo estimado mais ou menos 50, 60 minutos, uma palestra de 1 hora. Os objetivos são esclarecer o conceito da dúvida metódica, o que é e sua origem e como aplicar, apontar esse caminho como um meio para chegar às verdades lógicas e racionais que o Descartes chega, esclarecer a importância dentro da biografia do próprio Descartes, porque para ele foi um modo de resolver um drama particular dele, e apontar uma metodologia para aqueles que desejam fazer uso desse método da dúvida metódica. Então, os tópicos. Primeiro, o que é a dúvida metódica? Eu explico o que ela é, Segundo tópico, a origem dela, eu explico, a questão dos sonhos, como que o Descartes teve aqueles sonhos, e aí, através desses sonhos, ele chegou à conclusão de que ele poderia também, o mundo real, também ser um sonho. Então, como ele começou a duvidar de tudo, que é o que está na primeira meditação das meditações metafísicas. Depois, o terceiro tópico é a aplicação da dúvida metódica. Eu explico como o Descartes aplicou ela, como ele chegou na conclusão do penso, logo existo, Se ele está duvidando é porque ele pensa, então ele existe. Então, a aplicação da dúvida leva a essa conclusão primeira, que é o que está também ali nas meditações metafísicas. O quarto tópico é as verdades lógicas que daí se concluem e que são a marca do pensamento de Descartes. Então, através desse penso, logo existo, que ele chega, que a essência do homem é ser uma coisa pensante, não somente uma coisa existência, que a essência verdadeira é o espírito, ou seja, a coisa pensante. Isso é a premissa que leva ele a chegar às outras conclusões que ele chegou e que são a marca do pensamento dele. Então, por exemplo, na terceira meditação, onde ele diz que Deus existe, que ele chegou à conclusão de que Deus existe, porque se ele tem a ideia de infinidade e tal, é porque existe um ser infinito e ele não é, então, enfim, como ele chega dessa maneira, Depois, como ele chega na conclusão a respeito daquilo que é verdadeiro ou falso, que ele diz que o que é verdadeiro é aquilo sobre o qual o espírito consegue conceber de maneira clara e aquilo que o espírito não consegue conceber de maneira clara é falso. E o erro consiste então em você emitir juízos sobre coisas que você não concebeu de maneira clara, mas apenas recebeu, não sabe de onde. E a última, que ele faz na quinta e na sexta meditação, das meditações metafísicas, que é quando ele fala sobre a natureza das coisas materiais e a distinção entre matéria e espírito. Então, quando ele diz que os sentidos eles não podem ser ignorados, porque você ignorar os sentidos é você, apesar de eles poderem ser enganadores, o sentimento de dor, o sentimento de calor, eles não poderiam ser gerados somente pela mente, a não ser que os órgãos fossem afetados sensorialmente. Então, por isso, eles existem de fato. O quinto tópico, a importância desse percurso da dúvida metódica para o próprio Descartes. Ele era um cara que ele estava preocupado com isso, Era um ponto dele que ele estava preocupado realmente com a realidade ou a falsidade do mundo, ele se sentia desinstalado. Então, para ele, essas meditações, as conclusões que ele chegou foi um processo de libertação. E no sexto tópico, eu explico como aplicar essa metodologia no dia a dia. Então, através da meditação intelectual, como ele fez, Parar, sentar em silêncio e meditar. O que eu realmente sei sobre esse ou aquele assunto que me incomoda. Então, é como aplicar isso no nosso dia a dia. Então, a dúvida metódica, explicar todo o contexto dela. Basicamente, eu fiz uma revisão do Meditações Metafísicas nessa palestra e, no final, como aplicar em nossa vida, E é isso. As estratégias claro, se comunicar claro e objetivamente, mudanças na entonação de voz, linguagem corporal adequada, uma intervenção ou outra aqui esporadicamente e explicar o conteúdo de maneira clara. Enfim, é isso.